Você está estudando programação há meses. Com certeza já fez cursos de JavaScript, React ou até Node.js. Provavelmente aprendeu banco de dados, Docker, Git, entre outras tecnologias do mercado. Mas quando alguém pede para você construir algo, você simplesmente trava. E o pior, você não sabe nem como começar algo. O pontapé inicial para você desenvolver algum software, algum site ou até aplicativo. E nesse vídeo eu quero te mostrar os erros mais comuns que as pessoas cometem, independente do seu nível dentro da área de tecnologia, o que faz elas ficarem meses e anos sem conseguir desenvolver um software. Então, vem comigo que eu vou te ajudar e esclarecer esses erros para você nunca mais cometê-los e acelerar na sua carreira. E para aqueles que não me conhecem, eu sou o Júlio Henrique, sou engenheiro de software há mais de 7 anos e eu construí esse canal para poder te ajudar, passar um pouco da minha experiência, da minha vivência trabalhando com softwares e também atuando no mercado de trabalho. Então, se você está iniciando, se você já está atuando ou se você já é mais sênior, esses conteúdos são para você. Então, não perca nenhum, então se inscreva no canal, ative as notificações e também já deixa seus comentários, porque ele pode ser o conteúdo para o próximo vídeo e também ajudando pessoas que passam pela mesma situação que você. Então já dá aquela moral, já deixa o seu like aqui e bora pro vídeo. Galera, vamos começar aqui com o primeiro erro que é muito comum, principalmente nos dias de hoje, por conta da facilidade de informação, que é sobre o consumo de conteúdo. Esse é o primeiro erro de qualquer pessoa que está entrando na área de programação. Mas nem só programação, independente da área, isso está se tornando um problema cada vez maior. Como a tecnologia facilitou, como o YouTube, inteligência artificial, entre outras plataformas para nos ajudar a evoluir, isso está gerando um consumo absurdo de conteúdo, mas pouca prática. E eu digo para você, eu posso fazer milhares de vídeos aqui no canal, assim como outros YouTubers. Só que se você assiste e já passa para o próximo conteúdo, você vai ter um grande problema. Você pode absorver um pedaço de um pedaço de outro, e no final do dia, se você não exercitou, não praticou, aquilo não vai se consolidar na sua cabeça. Então, a primeira coisa é, você está assistindo esse vídeo, você vai aprender tudo o que eu vou te passar. Você vai simplesmente parar, assistir de novo, fazer as anotações que você acha necessário e pertinentes para você utilizar no seu dia a dia, ou aquilo que te deu um insight, e você vai utilizar pelo menos, no mínimo, pelo menos uma semana, para você consolidar aquele conhecimento. Depois que você fez isso, você vai pegar o próximo conteúdo e fazer exatamente a mesma coisa. O problema do consumo é que a nossa mente ela é falha, nós tomamos milhares de decisões no dia, então nós podemos absorver naquele momento, mas logo podemos esquecer. Tem pessoas que conseguem memorizar por muito mais tempo, mas se não utilizar também, aquilo vai se perder. Então, o importante, além de consumir o conteúdo, óbvio, porque ele vai te ajudar a trazer um pouco mais de clareza, te dar visão das coisas, você deve praticar. Então, a prática leva à perfeição. E esse segundo erro, ele é muito clássico, que é você pular de tecnologia em tecnologia. Galera, você, antes de mais nada, antes de você escolher sua stack, se você ainda não escolheu, a stack é a linguagem de programação que você quer atuar, você deve primeiramente entender o que você quer fazer. Se você quer desenvolver jogos, é uma linguagem de programação. Se você quer trabalhar com inteligência artificial, é outra. Se você quer desenvolver aplicativos mobile, né? Você tem alguns direcionamentos. Se você quer desenvolvimento web, você tem outros. Tem linguagens que conseguem cobrir todas essas vertentes? Tem, só que ela é específica e é melhor para alguma situação. Então, você deve ver qual que é o seu cenário, o que você quer para agora e o que você pretende daqui a um tempo e utilizar essa única linguagem de programação, que é a famosa stack, que nós chamamos. Então, utilize ela por um bom tempo. Na hora que você ficar confortável com ela, conseguir desenvolver tudo, você sentir que é capaz de desenvolver para qualquer vertente com aquela tecnologia, aí sim você tem uma abertura para aprender outra. Porque uma única tecnologia, por exemplo, JavaScript, eu trabalho com ela há muito tempo. Agora, Júlio, você domina ela de ponta a ponta, sabe tudo, todas as sintaxes, tudo que tem ali? Não. Hoje, às vezes, eu
me pego aprendendo cada vez mais. Então teve projetos que eu fui realizar aqui que eu estava com complexidades muito elevadas e eu tinha que ficar baixando milhares de frameworks, bibliotecas aí, ou até utilizar outras linguagens de programação para suprir aquilo. E depois eu descobri que tinha uma feature, um recurso ali dentro daquela linguagem de programação, no caso o JavaScript, que atendia e eu não precisava nada daquilo. Então olha só que legal, mais um aprendizado. Uma linguagem de programação é tão ampla, mas é tão ampla que você não consegue aprender. E você pode estar 5 anos em cima dela. Se você não fizer aquilo todo santo dia, aprendendo aquilo fortemente, e mesmo com 5 anos, não vai ser suficiente para aprender tudo. Ou seja, olha só a dimensão de uma linguagem de programação. Agora imagina você pegar 2, 3 ao mesmo tempo e tentar aprender. Você vai se confundir. E eu digo para vocês por quê. Quando eu comecei a aprender, eu não fui direto para o JavaScript. Eu aprendi primeiro a parte do Excel, eu tinha muito problema com Excel, eu trabalhei em banco, eu trabalhei em outras empresas que utilizavam e até hoje utilizam muito Excel, então eu tive que aprender. E eu queria automatizar as coisas porque eu achava você ficar preenchendo ali toda vez a mesma coisa de forma manual, era muito retrabalho. E aí eu comecei a entender como que funcionava Excel por debaixo dos panos e eu descobri o VBA, que é o Visual Basic for Application, onde você consegue usar o Excel para programar e desenvolver tarefas automatizadas e muito mais capazes de atender coisas assim absurdamente grandes, vamos dizer assim, né? Maiores para você conseguir automatizar ali no dia a dia. Então, olha só, eu aprendi o VBA e aprendi muito bem. As pessoas por onde eu passava falavam assim, cara, eu não acredito que Excel faz isso. Então, eu fiquei confortável para desenvolver qualquer coisa com Excel. Depois, eu passei para RPA, que é a parte de Robotic Process Automation, que é para automatização de tarefas. Ele simula ações humanas em cima de processos. Então, ler uma fatura, identificar pastas, criar pastas. Então, aquilo foi ajudando. Mas por que eu aprendi? Porque eu entrei numa empresa que precisava implementar isso e eu me tornei o responsável por aquilo. Então, eu fui aprendendo conforme cada demanda e cada fase da minha vida. Também eu me tornei o cara naquilo, fui referência, e aí sim, por conta de um projeto que era web, eu precisei entender de JavaScript. E foi aonde eu entrei de cabeça em JavaScript para entender como que funcionava, e eu uni essas linguagens, o que potencializou ainda mais minhas automações. E aí, a partir disso, eu conheci muito o JavaScript, fui aprimorando ao longo dos anos, aí veio o Node, React, Next, e assim vai. Então, olha só, teve um motivo pelo qual fui aprendendo. Só que assim, hoje eu sou o cara do JavaScript, desenvolvimento web, consigo fazer back-end muito bem, beleza. E o VBA e o RPA? Cara, eu já não utilizo tanto quanto antes. Consigo fazer se eu pegar? Consigo. E ainda consigo levar tudo que eu aprendi de JavaScript para lá. Boas práticas, o que dá para fazer, então eu consigo ser mais versátil. Só que assim, eu não continuo o cara mais 100% naquilo, porque hoje o 100% está no JavaScript. Então, aprenda uma coisa por vez. Você pode aprender várias ao longo da vida, mas seja especialista em uma. Depois que você se sentiu confortável, nada impede você aprender uma outra, seja por hobby ou por necessidade, porque chegou alguma demanda que exigia aquilo. Uma coisa que você pode fazer e que me ajuda muito é o seguinte. Hoje eu trabalho com JavaScript, mas vamos supor que eu quero aprender Python. Daqui a pouco eu vou ter que aprender Java. Você concorda que linguagem de programação ela tem muita coisa parecida, apesar de serem diferentes e atuarem em setores diferentes? Então, o que facilita, o que agiliza para eu aprender cada vez mais rápido? Olha só, se eu aprender um Docker, eu consigo aplicar com JavaScript? Consigo. Se eu aprender Docker, eu consigo aplicar com Java? Também consigo. E o Docker, eu consigo aplicar no Python? Consigo. Olha só, então o Python serve para você utilizar em qualquer tipo de linguagem de programação. O Docker funciona para você trabalhar com qualquer tipo de linguagem de programação. Então, olha só, eu consigo usar Docker com Java, JavaScript, com Python, com Ruby, com PHP. Então, é interessante aprender Docker, porque você vai aprender uma vez só e pode aplicar em qualquer linguagem, em qualquer projeto, independente da linguagem de programação. Se eu aprender os métodos de comunicação HTTP, WebSocket, eu consigo também. Banco de dados, Postgre, MongoDB, SQL Server, Oracle, independente, eu consigo aplicar em qualquer linguagem de programação. Então, isso vale a pena aprender, porque independente da linguagem a stack que você utilizar,
você vai conseguir utilizar esses recursos tecnológicos. Então, isso vale a pena estudar. Então, quando você aprende bem Docker, banco de dados, Git, GitHub, CI/CD, que são as pipelines, ou um cloud ali, seja Azure, GCP ou AWS, cara, tudo isso que eu falei, você consegue aplicar com qualquer linguagem de programação. Então, isso vai acelerar, potencializar. Se você entender essa base, você pode trocar de linguagem de programação à vontade, porque você consegue criar, você sabe como funciona o restante, como se comunica. Então, isso vai fazer você ser muito versátil, rápido, ágil, para você conseguir migrar de stack se precisar. Então, trabalhe, estude com inteligência, escolha as stacks, perceba o que acontece ao seu redor. Então, o que você vai ter mais dificuldade é o seguinte: estou começando a aprender programação agora. Para você vai ser um pouco mais difícil porque você está aprendendo a primeira. A partir do momento que você aprendeu a primeira e se sentiu confortável, as demais vão ser muito mais rápido. Porque o if que você faz no JavaScript, o que você faz no Java e que você faz no VBA, que você faz num RPA ou que você faz até dentro de uma query de banco de dados, é praticamente a mesma coisa. Então você vai ter o for, você vai ter o if, você vai ter o switch case, você vai ter... Essas são as estruturas básicas de programação que tem todas elas. Então vai facilitar muito mais. Agora vamos falar sobre o terceiro erro que as pessoas cometem demais, que é você copiar projetos. Copiar não é ruim. Às vezes alguém passou já por aquela situação que você está e você pode pegar aquele código e aplicar no seu projeto. Mas o grande problema é o seguinte: alguém chega e fala assim, vou aprender programação, eu vou copiar, vou criar uma Netflix, eu vou copiar, vou criar ali o aplicativo do Spotify, do Facebook. Para você ter as primeiras introduções, até vale. Só que é o seguinte, o que você ganha fazendo aquela cópia, aquela criação ali, né? Você tem que pegar coisas que são reais para você conseguir desenvolver. Então vamos lá. Se você copia a interface do Spotify, do Facebook, da Netflix, legal, você montou. Onde você vai aplicar aquilo? Pois é, dificilmente você vai aplicar em algum projeto real mesmo, tanto para você mostrar em entrevista, quanto para você mesmo utilizar. Então, o que eu faço muito aqui? Pô, tô com problema, eu queria organizar minhas finanças mais rápido, e eu não aguento mais colocar isso em planilha. Eu queria algo prático que eu consiga fazer na rua, algo que na verdade até faça por mim. Cara, e se eu utilizar então, se eu criar um back-end, um front-end, conectar ele com IA, eu lanço ali informação e a IA completa tudo o resto, ou a própria plataforma ali, né, com código, não precisa ser somente com IA, mas já cria, automatiza ali para mim, gera um relatório de quanto eu gastei no mês. Isso é um exemplo simples, né? Ah, eu tô com um problema aqui porque todo dia no meu trabalho eu preciso organizar arquivos. Eu preciso ler arquivos. Cara, eu tô aprendendo programação, por que você não tenta fazer essa primeira automatização? Na hora que você tentar isso, você vai buscar, pô, como é que eu leio um arquivo na programação? Por exemplo, eu escolhi JavaScript. Como é que eu faço para ler um arquivo? Para importar um arquivo? Como é que eu faço para poder verificar onde que está escrito cada coisa? Eu quero um texto específico desse arquivo. Por exemplo, total apagar. Como é que eu busco isso numa imagem, num PDF, num XML, num JSON? Então, você começa a usar aquilo para atrair para sua realidade. Você resolve um problema real seu, isso serve como portfólio para sua entrevista. E isso serve até como portfólio. Se você abrir um negócio, isso também serve para um portfólio da sua empresa. Sabe por quê? Com certeza tem alguém passando por esse mesmo problema. E essa mesma ferramenta que você desenvolveu, você pode vendê-la, você pode alugá-la e você pode até alugar, digo na forma de utilizar como um SaaS, né? Que é um Software as a Service, ou seja, você cobra X valor mensalmente e a pessoa consegue utilizar ali enquanto ela estiver pagando. É uma forma de aluguel, praticamente, né? Então você consegue ofertar a sua solução para o mercado. Ah, Júlio, tem um monte. Sim, tem um monte, mas talvez o seu atenda algo que o outro não atenda. Ou às vezes o seu é mais rápido do que o que tem no mercado. Então tem espaço para todo mundo atuar. Mas não fique copiando o projeto. Entenda,
Se você tiver problema em algum recurso que você está desenvolvendo no seu software, você não conseguiu achar uma solução, você copiar de algum lugar não tem problema, mas você precisa entender o que aquilo que você está copiando faz. E ainda melhor, pega aquilo, você pode até copiar, mas adapta para a sua realidade e aplica no seu projeto. Então isso vai te fazer crescer. E não só pegar, mandar na IA, ela te dá o código, você copia dali, cola no seu, funcionou. Só que se aquilo der problema, ou se você tiver que trocar aquilo, você vai ter dificuldade. Porque como é que você vai manter a parte de manutenção do seu software, da sua automação? Você precisa entender muito bem. Então, copiar e colar ajuda em determinadas situações, mas para você evoluir, você deve entender o que você está fazendo e criar coisas realmente reais e plausíveis até para você mostrar um resultado. E o quarto erro é querer aprender tudo antes de construir. Galera, com mais de 7 anos na área, dificilmente eu vi isso dar certo. Por quê? Quando você aprende algo, você precisa logo consolidar. E como que você faz isso? Testando, exercícios, projetos, provas, testes. Então, isso te faz amadurecer ali naquele conteúdo, porque você aprendeu o conceito, mas a prática vai te mostrar algumas coisas que o próprio conceito não consegue te explicar. Como aquilo roda, como aquilo funciona de diferentes maneiras, os tipos de erros que aquilo pode ocasionar. Então, você tem que testar a todo momento. Porque senão, se você aprender uma tecnologia, outra, e assim sucessivamente, na hora que você for aplicar, você vai estar tão perdido que você não vai saber nem como as coisas se conectam, o que é comum hoje em dia. Então alguém aprende JavaScript, o Node.js ali, faz o back-end, só que depois, vou fazer o front. Pô, mas como que funciona o front? Não é a mesma coisa do que o back-end. Como que comunica entre os dois? Putz, não sei. Então isso vai te atrasando ao invés de acelerar o seu desenvolvimento. Então, aprenda uma coisa por vez, coloque em prática, testa aquilo, estressa bastante, faça testes, tenta fazer aquilo de novo e de novo até ficar muito claro para você. Onde você consegue pegar o exemplo do conceito que foi dado e consegue utilizar ele de diferentes formas e até aprimorar aquilo que foi passado. Então, assim, você vai aprender muito bem o recurso. Vou te dar um exemplo. Aprenda if no JavaScript. Você aprendeu, sabe como aplicar, utilizar o if, o if else, o if ternário, as possibilidades que tem, que você poderia usar, quando que aquilo é bom, quando que não é bom aplicar aquilo, como que deixa aquilo mais estruturado possível. E aí você passa para o próximo tema. Isso vai te dar uma vantagem absurda, principalmente na era da IA, porque esses conceitos estão se perdendo, porque como a IA faz muita coisa, as pessoas acham que sintaxe de código já não é mais necessário. Só que olha só que engraçado, quando você vai prestar um processo seletivo, você muitas vezes não pode utilizar IA. E o que você tem que fazer? Código. Você tem que fazer o código para você conseguir mostrar a sua habilidade e você passar na entrevista. E como é que você faz o código sem IA? Não consegue. Você vai precisar entender muito bem da estrutura e conseguir ali fazer para poder mostrar sua habilidade na entrevista. Então, galera, aprendam. Não é porque a IA está aí que você vai deixar de estudar. Aprenda constantemente. Se um dia a IA realmente ficar tão boa a ponto de você não precisar aprender a sintaxe, tudo bem, você segue dali em diante. Mas hoje ainda é necessário. Até porque, como ainda está amadurecendo a inteligência artificial, e eu tenho certeza que ela vai evoluir ainda muito mais, você ainda vai precisar ficar revendo o código. Eu sei que tem agentes que faz já essa revisão, mas você ainda precisa olhar algumas coisas. Então, se ela te der um código ali e não está legal e o gargalo está ali, você vai precisar entender o que aquele código faz para poder aprimorar. Então, você precisa ainda entender algumas coisas. Uma ferramenta não desqualifica a outra. Pelo contrário, ela deve se fazer a junção e potencializar ainda mais. E o quinto erro aqui é você estudar apenas o caminho feliz. Mas, Júlio, o que é esse caminho feliz? É aquele caminho que sempre dá certo. Vou te dar um exemplo. Eu construí um front-end e coloquei um formulário para o usuário preencher. E aí você recebe o nome, e-mail, telefone, senha, mas sempre bonitinho. Agora, você testou se a pessoa não preencher todos os campos? Se ela preencher uma senha com poucos caracteres? Se ela colocar um e-mail que não existe, inválido?
Se ela nem colocar o campo do nome, você vai aceitar esses dados? Então, é isso que é você testar mais do que o caminho feliz. Eu digo para vocês que a maior dificuldade de construir um software é você imaginar tudo o que uma pessoa pode fazer de errado para prejudicar o software. E eu digo tudo como: as pessoas às vezes não preenchem os campos de forma adequada, onde é e-mail às vezes pode colocar CPF, onde é CPF pode colocar com caractere especial, com ponto, traço, onde é telefone, colocar telefone errado, colocar e-mail errado, inválido, não preencher o nome. Então isso você tem sempre que imaginar. A maior dificuldade para construir um software, às vezes nem é tanto... Aliás, grande maioria das vezes é você conseguir fechar todas essas brechas para que não fique bagunçado os seus dados, porque eles são muito importantes para tomadas de decisões, você analisar o seu software, você saber se o fluxo está seguindo correto. Então, por isso que nós sempre validamos erros, formulários, dados, verificar se a senha está realmente segura, se a arquitetura não tem nenhuma brecha. Então, a maior complexidade de um software é você fechar ele bem para não ter ataques, para não ter dados inconsistentes. E tudo isso vai fazer muita diferença. E o sexto ponto aqui é ficar obcecado demais por arquitetura antes da hora. Galera, arquitetura é um tema bem complexo, entra muitas coisas, e óbvio que conforme você for estudando, você vai acabar aprendendo os conceitos, vendo alguma coisa ou outra. Mas primeiro entenda o básico, para depois você passar pela arquitetura, porque ela te dá uma infinidade de possibilidades. Muitos recursos que às vezes não está na hora e você nem amadureceu ainda o suficiente para você entender ou aplicar aquilo. Então, às vezes pode trazer mais confusão do que realmente ajudar na sua evolução. E o sétimo ponto aqui, galera, é sobre ler documentação. Isso é fundamental. Por quê? A documentação é tão importante que ela vai agilizar o seu processo de aprendizagem. E vou te dar um exemplo. Quando alguém cria um curso ou uma mentoria, ela sempre foi lá, leu a documentação oficial, onde ensina a fazer tudo, você vai absorver, vai entender, vai testar inúmeras vezes, e aí você vai aplicar um método para que você consiga passar aquela informação muito mais fácil e descomplicada. Então é aí que você está, quando você paga por um curso, você está pagando por esse conhecimento, para você ter muito mais acessível, para ser mais fácil. Às vezes você não pode ser uma pessoa que gosta de ler tanto, ou tenha dificuldade para interpretar ou para aplicar. Então você acaba pagando para ter alguém ali para facilitar esse meio de campo. Então você paga por esse conhecimento um pouco mais fácil, vamos dizer assim, para chegar até você e você conseguir aplicar, tá bom? Mas tudo tem documentação. Então a documentação ela é primordial. E na hora que você construir um software, não fique pensando que você só vai construir e vai largar ele, porque conforme o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo as regras e vai precisar da documentação para poder esclarecer como é que funciona o software, como ele trabalha, como ele foi construído e como também as pessoas conseguem utilizar da melhor forma possível. O oitavo erro aqui é você não voltar para o código antigo. E o que isso significa exatamente? Eu vou falar uma experiência própria minha, né? Quando eu trabalhava lá com VBA, no começo, eu construía da forma que eu achava que estava muito bom para poder atender e realmente atendia. Só que depois de um tempo, passavam 6 meses aproximadamente, eu tinha que fazer uma manutenção. E quando eu voltava para fazer a manutenção, eu falava, cara, por que eu usei isso? Tem uma função X que é muito melhor e vai deixar isso aqui muito mais rápido. Então eu ia lá e arrumava. E na hora que eu passava 6 meses ou 1 ano e voltava para aquilo, eu falava, cara, eu consigo fazer isso aqui eu fiz com 100 linhas, hoje eu faço com 30, 20. Então, olha só, isso mostra a sua evolução, porque você sempre está aprendendo. Conforme você for fazendo aquilo diariamente, você vai ficar muito fera. Então, você tem que voltar sempre para revisar, sempre tem o que melhorar. Você acha que não no momento porque sua mente está limitada ali ou você também está cansado e não consegue pensar além daquilo. Mas se depois você parar e conforme você for evoluindo, você consegue melhorar cada vez mais. E você vai ver, vai ser nítido o quanto você cresceu. Então é muito importante você fazer essa revisitação, porque além de você manter o ciclo de vida do software, porque você consegue
sempre atualizar ele ali para ficar cada vez melhor, você também consegue ter a percepção do quanto você evoluiu e você aplicar. Agora, você voltar para um software e você não conseguir ter essa visão de evolução em nada, tipo, você não conseguir alterar nada, opa, peraí, eu parei, eu estagnei. Porque não importa, você pode melhorar performance, você pode melhorar design, você pode melhorar pelo menos um pedaço que seja daquele código. Pode ser mínimo, pode ser uma letra, pode ser um pedaço só, pode ser uma linha, pode ser 10 linhas. Alguma coisa você vai mudar. Porque você não é a mesma pessoa todos os dias, você sempre evolui. Então, isso é uma forma de você perceber o quanto você evoluiu. E eu acho muito legal, porque fazer refatoração de código, ainda mais quando você pega aqueles sistemas legados, que são sistemas antigos deixados por outras pessoas, e você consegue melhorar, além de você ter, pelo menos eu, tenho aquela satisfação de deixar algo muito melhor, você consegue perceber o seu nível de evolução. E isso é muito bacana. E agora a famosa pergunta. Então, Júlio, como é que eu estudo programação? E eu montei aqui um fluxo de 5 etapas para vocês seguirem, o que vai fazer vocês evoluírem muito mais rápido, que é aprender, construir, quebrar, pesquisar e melhorar. E eu vou explicar cada uma dessas etapas para você. Essas 5 fases vão te ajudar a crescer muito rápido na programação. Por quê? Primeiro você aprende com conceitos, com vídeos, com livros ou até com pessoas para você saber como aquilo é feito. Depois você constrói para você aplicar na prática mesmo, vendo aquilo dar certo e você conseguir construir cada vez mais rápido e mais sólido. Você não ter mais aquele desconforto ao tentar criar algum software. E o terceiro ponto é você tentar quebrar aquilo. Ou seja, você vai tentar fazer diversas coisas para aquilo ali não funcionar mais. Assim você vai descobrir gaps, onde tem vulnerabilidades, onde aquilo pode dar problema. E aí vem o quarto ponto, que é você pesquisar. A partir do momento que você quebrou aquilo, para você conseguir melhorar, você pesquisa de novo, tentando resolver aquele erro que você conseguiu quebrar. E depois você tenta melhorar, ou seja, aquilo que eu disse, você criou de uma forma, vai passar um tempinho, você vai lá, volta e vê como você pode construir melhor. E aí você vai repetir esse fluxo. Com isso, não tem como dar errado. Você está constantemente aprendendo, aplicando e pesquisando, o que vai acelerar demais o seu desenvolvimento. E se você quer desenvolver cada vez mais, eu te convido para você se inscrever aqui no canal e você estudar comigo. Eu vou estar aqui toda semana com conteúdos novos para te ajudar a evoluir profissionalmente, também na parte de tecnologia e trazer os erros comuns, mas também novidades aí da tecnologia e também conhecimentos técnicos para você conseguir aplicar nos seus projetos. Seja você na área de programação ou você fora da área de programação, mas você gosta, leva como um hobby ou pega somente alguma coisa para aplicar na sua área, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Porque aqui é um canal para quem realmente quer estudar, aprender e entender como a tecnologia funciona. Então eu te convido a se inscrever, deixar o seu like aqui já nesse vídeo e também comentar, trazer experiências que você teve, porque eu vou ler e vou responder. Eu ando respondendo todos os comentários porque eu acho muito relevante os comentários que vocês fazem nos vídeos. Inclusive, pode se tornar um conteúdo para suprir dúvidas de algum inscrito aqui da nossa comunidade, mas também resolver as suas próprias dores. Então, se inscreve aí, estamos juntos e vamos evoluir cada vez mais juntos. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.